Boa noite, gente. Na aula de hoje, eu trouxe uma reflexão da nossa grande poetisa goiana, Cora Coralina. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. E é isso que nós vamos fazer hoje, aprender um pouquinho e também ensinar um pouquinho. Nosso conteúdo de hoje é orações subordinadas substantivas predicativas. Atentem a esta palavra, predicativas. As orações subordinadas substantivas predicativas funcionam como um predicativo do sujeito da oração principal. Vamos ver com um exemplo aqui como isso funciona. O problema do isolamento é que você não faz nada legal. Nós temos aquele passo a passo clássico, que é primeiro achar os verbos, depois circular a conjunção. Agora, observem, nós estamos falando de um período composto, certo? Olhem bem aqui. Depois que nós achamos os verbos e circulamos a conjunção, fica muito fácil identificar a oração principal e a oração subordinada. Nós aprendemos isso na aula passada. Vamos dar continuidade aqui. Agora, eu quero que vocês prestem muita atenção ao verbo da oração principal. Vejam aí, ó. Abaixo do verbo é, tem escrito assim, VL. Esse VL significa verbo de ligação, ok? Nesse tipo de oração que nós vamos aprender hoje, as predicativas, sempre vai ter um verbo de ligação. Então, se dentro da oração principal tem um verbo de ligação, a minha oração subordinada será obrigatoriamente oração subordinada substantiva predicativa, tá bom? Mais um exemplo aqui para vocês. Nosso desejo era que se curasse logo. De novo, no passo a passo. Os verbos, circula a conjunção e você classifica o verbo de ligação. Aí deve ter gente se perguntando aí, o que é um verbo de ligação? Um verbo de ligação é um verbo que indica estado, tá? Ele nunca vai indicar ação, e sim sempre um estado, tá bom? Depois que eu classifiquei o meu verbo de ligação, eu tenho a minha oração principal e a oração subordinada substantiva predicativa. Legal vocês observarem que os verbos de ligação sempre, só para relembrar, indicam um estado do sujeito. E o predicativo do sujeito, ele vai indicar uma característica. Esses dois sempre vão caminhar juntinhos. Se tiver verbo de ligação, é obrigatório que haja predicativo do sujeito. Vamos ver aqui com alguns exemplos. Aquela máscara continua bonita. Vocês podem observar que esse período aí é um período simples, porque ele vai ter apenas um verbo. É o nosso verbo de ligação, que é um verbo de estado, e junto com ele um predicativo do sujeito, que é o bonita, aí uma característica do sujeito. Mas estamos falando desse período aí, que é um período simples. E no período composto, como funciona? Do mesmo jeito, observando apenas que não vai mais ser apenas um predicativo do sujeito. Olha, eu tenho o verbo de ligação e o outro verbo. Vamos ver a frase. A boa notícia foi que descobriram a vacina do Covid-19. Os verbos são foi e descobriram. Aí eu encontro a minha conjunção, porque a partir da conjunção você destaca quem é a oração principal, quem é a oração subordinada. Você vai classificar o verbo, no caso do verbo da oração principal, é um verbo de ligação. Você observa isso, um verbo de estado. E junto com ele nós vamos ter uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Prestem atenção, lá em cima nós temos um predicativo do sujeito, no período simples. No período composto, nós vamos ter uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Essa oração vai exercer a mesma função que o predicativo do sujeito, ok? A verdade é que a vacina ainda não foi testada. Acha os verbos, circula a conjunção, observa o verbo de ligação dentro da oração principal, que agora você já sabe detectar, e classifica. Com o verbo de ligação vem a oração subordinada, substantiva, predicativa. Agora prestem muita atenção. O verbo de ligação, algumas pessoas pensam que ele é apenas o verbo ser e estar. Não, existem outros verbos de ligação, tá? Por exemplo, os verbos de ligação que indicam um estado circunstancial, estar, estou exausta, parecer, ela parece feliz com os resultados, e andar. Desde aquele episódio, andamos sempre contentes. Tem gente que vai assim, mas andar é ação, tá? Andar é ação em outro contexto. Vocês têm que observar que nesse contexto aí, andar significa estar, estão sempre contentes, ok?
Vamos mais um pouquinho. Nós temos também os verbos de estado permanente. Ser, eles são capazes de finalizar tudo até amanhã. E viver, vivem doentes. Esse viver também não é o ato de viver, e sim o estar sempre, ok? De novo, nós temos os verbos de mudança de estado. Esses verbos de ligação, por exemplo, ficar, fico feliz com a notícia. Tornar-se, ela se tornou um exemplo de vida. E virar, depois de tudo, virou um santo. E por último, nós temos os verbos que indicam continuidade do estado. Permanecer e continuar. Ele permaneceu calado. Ela continuou atenta ao trabalho. Então, esta aqui é a lista de verbos de ligação para vocês lembrarem e sair daquela ideia de que é só o verbo ser e estar. E lembre-se, sempre que houver um verbo de ligação, junto com ele estará o predicativo do sujeito, no caso do período simples, e no caso do período composto, nós vamos ter uma oração subordinada substantiva predicativa, tá bom? Boa noite, fiquem bem e até a próxima!